Olá, queridos amigos, seja muito bem-vindo ao projeto 10 dias de oração e 10 horas de jejum. Eu estou aqui com a minha revista, tema Vida Plena. Esse é um grande movimento de oração e comunhão com Deus. São momentos marcados pela busca do Espírito Santo. A temática está focada em saúde física, mental e espiritual nesse ano de 2025. E este é um momento especial onde todos nós nos colocamos de joelhos em oração, reconhecendo a importância da saúde integral em nossa caminhada cristã. A cada dia somos chamados a buscar a plenitude em todas as áreas da nossa vida. Nosso desejo é fortalecer nossa comunhão com Deus, sabendo que o equilíbrio entre corpo, mente e espírito é a chave para uma vida cristã saudável e afetiva. Chegamos agora ao nosso quinto tema. E nesse quinto tema vamos estudar sobre saúde espiritual. Já ouviu falar sobre saúde espiritual? Vamos aprender mais sobre esse tema. E é claro que para isso nós precisamos consultar a palavra de Deus, que é o nosso guia. Por isso, já convido você a tomar a sua Bíblia e hoje nós vamos começar a reflexão no livro de Marcos, no capítulo 2, verso 3. Mas antes da leitura bíblica, quero convidar você para nós orarmos, pedindo a bênção de Deus para o nosso estudo. Ora comigo? Pai eterno, muito obrigado, Senhor, pela chance de estarmos juntos mais uma vez e podermos aprender da Tua palavra. Queremos convidar ao Deus Espírito Santo para estar conosco, atuando em nossa mente e coração, para que entendamos e pratiquemos a Tua vontade para a nossa vida. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter orado comigo. Vamos então ao texto de hoje, Evangelho de Marcos, capítulo 2, verso 3, onde eu leio assim. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. O Deus que nos criou e a quem servimos é a pessoa que mais deseja que tenhamos saúde. Em João 10:10, Jesus disse: Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Quando vamos para o Gênesis, o livro das origens, nós aprendemos de que foi Ele quem criou o nosso corpo. Fomos criados com uma maravilhosa capacidade de ter uma vida saudável. Deus nos concedeu mecanismos para que nós mantivéssemos todas as coisas em ordem. E ainda, em meio ao pecado, Ele cura as nossas enfermidades. Por essa razão, Ele espera que, como mordomos seus, administremos bem todos os aspectos da nossa vida, sejam físicos, intelectuais, sociais ou morais. Aprendemos uma importante lição do milagre que Jesus realizou com esse paralítico lá na cidade de Cafarnaum. Nesse milagre, Jesus nos ensina que sua cura é sempre holística, integral, isto é, contemplando todos os aspectos da existência humana, para que a humanidade seja restabelecida à imagem e semelhança do seu Criador. De fato, não é essa a proposta do Evangelho? A salvação que Deus nos oferece, ou o propósito do Evangelho, é restaurar no homem a imagem perdida do seu Criador. E isto é obra do Espírito Santo, atuando em nosso coração e nos fazendo crescer cada dia mais em semelhança a Ele. Há doenças que são genéticas, passadas de geração em geração. Podem ser físicas, a lepra, o fluxo de sangue. Bom, as doenças também podem ser mentais ou emocionais, como depressão, angústia. Podem ainda ser espirituais, pecados desenvolvidos no caráter e que se arrastam por gerações sucessivas. Há doenças decorrentes de acidentes ou de maus tratos, ou cuidados não oferecidos na infância.
Há doenças que também são decorrentes da fome ou não acesso aos cuidados médicos. Há doenças que são resultado do estilo de vida depravado. Bom, parecia ser esse o caso do paralítico de Cafarnaum. Muitos dos que iam ter com Cristo em busca de auxílio haviam trazido sobre si enfermidade. Todavia, Jesus não recusava a ajuda nem curá-los. E quando a virtude que dele provinha penetrava nessas pessoas, elas experimentavam a convicção do pecado. E muitas eram curadas de suas enfermidades espirituais, bem como da doença física. Entre esses casos estava o paralítico de Cafarnaum. Como leproso, esse paralítico perdera toda a esperança de restabelecimento. Sua doença era o resultado de uma vida pecaminosa. Seus sofrimentos eram amargurados pelo remorso. Em vão apelara para os fariseus e doutores da lei em busca de alívio. Pronunciaram incurável o seu mal. Declararam que ele havia de morrer sobre a ira de Deus. Agora imagine você, alguém buscar o auxílio, buscar ajuda e ter esse diagnóstico. Você vai morrer como consequência dessa doença. Não há esperança para você. Imagine que coração angustiado possuía esse homem. O paralítico imergia cada vez mais no seu desespero. Ouviu então contar as boas obras que Jesus estava realizando. Outros, tão pecadores e desamparados como ele, haviam sido curados. Então foi animado a crer que ele também poderia ser curado, se fosse levado ao Salvador. Sua esperança quase se desvaneceu ao lembrar-se da causa de seu mal. Todavia, não podia rejeitar a possibilidade de cura. Quando se arrependera de seus pecados e crera no poder de Jesus, que Jesus poderia restaurá-lo, a misericórdia do Salvador abençoou seu coração. Jesus observava o desenvolvimento dessa tênue fé, dessa pequena convicção no coração do paralítico. Ele era o único auxílio desse pecador. E buscar então fortalecer a sua fé. Cristo atraíra esse sofredor a si. Agora, em palavras que soavam qual música aos ouvidos atentos do enfermo, Jesus disse: Filho, tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. O peso da culpa que ele carregava cai de sua alma doente. Não pode mais duvidar. As palavras de Cristo revelam seu poder de ler o coração. Quem pode negar seu poder de perdoar pecados? A esperança toma o lugar do desespero e a alegria do opressivo acabrunhamento. Diante das palavras de Jesus, esse paralítico se sentiu animado, se sentiu perdoado. Ele entendera melhor o amor de Deus, percebera que o seu caso tinha esperança e que esse que diante dele estava era a solução para os seus problemas. Em seu poder, Cristo podia não apenas perdoar seu pecado, como curá-lo completamente. Então desaparece o sofrimento físico do homem e todo o seu ser se acha agora transformado. Sem mais nada para pedir, ele repousa em tranquilo silêncio, demasiado feliz para falar. A palavra alcançou o coração desse homem. Quão importante é a palavra! Os amigos o apoiaram, o valor da família, dos amigos, da igreja. Jesus o perdoou. Olha o valor da comunhão com Deus. Ele creu, por isso obedeceu. Olha o valor da fé. Tomou a decisão certa. Jesus curou o paralítico de sua doença espiritual. O pecado é a sua doença espiritual, que acarreta a doença física, a paralisia dos membros. Mas Cristo não opera meio milagres e ele restabelece completamente a vida desse homem. Primeiro, o curando espiritualmente e depois o curando fisicamente.
Perceba que os aspectos espirituais curaram os demais aspectos da vida humana. É por isso que quando você lê a Bíblia, ela traz para você uma experiência de salvação. O profeta Jeremias, no capítulo 15, verso 16, declara: achadas as tuas palavras, logo as comi, as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor dos exércitos. Então, quando você entra em contato com esse livro, ela traz alegria ao nosso coração. Jeremias destaca: achado as tuas palavras, logo as comi. Ou seja, ele estudou-a com todo afinco. Ele estava interessado em saber qual era a vontade de Deus para a vida dele. E isso trouxe cura, trouxe benefícios. Estudar a palavra de Deus traz cura. E o que dizer do perdão? A palavra de Deus diz que quando nós somos perdoados, nós temos saúde. O profeta escreveu: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Salmo 32, 3 a 5. Nós também podemos obter saúde espiritual através da cura. Cura que a oração proporciona. Tiago 5,15 declara que a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Quer um texto mais claro, falando sobre cura física e cura espiritual? Elas estão atreladas. A oração intercessora na igreja também pode trazer cura. Tiago 5,16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Nós não sabemos quem é o justo, por isso todos devemos orar. Mas quando a igreja ora de forma intercessora, isso traz cura. As pessoas são restabelecidas, são ligadas mais uma vez com a fonte de vida, com a fonte do poder, que é Jesus Cristo. Seguir a profecia da Bíblia também nos faz prosperar. Em 2 Crônicas 20, 20 nós lemos: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Quando nós cremos nas profecias, quando nós acreditamos na voz profética, nós prosperamos. Precisamos também exercer fé. O Salmo 73, 26 declara: traz força mesmo ao corpo que está fraco. Eclesiastes 11, 10 diz que quando nós temos paz com Deus, isso controla a ansiedade de nosso coração. Viver também a mordomia cristã, ou seja, administrar bem os recursos que Deus nos dá, traz alegria, contentamento para com o que temos. Paulo ensina isso em 1 Timóteo capítulo 6. Por isso, viva a plenitude da vida cristã e sua saúde será plena. O desejo de Deus é que você tenha saúde espiritual, assim como Ele almeja que você tenha saúde física e saúde mental. Agora nós precisamos fazer a nossa parte, porque as promessas divinas são condicionais. A nossa parte é confiar. Confiar de que tudo aquilo que Ele prometeu em Sua palavra, Ele finalmente vai cumprir. Sim, meu querido amigo, minha querida amiga, Ele vai cumprir tudo o que Ele prometeu em Sua palavra. E eu e você hoje podemos confiar e lançar sobre Ele o fardo que carregamos para termos o jugo dele, que é suave e é leve. Se esse é o desejo hoje do seu coração, se você quer entregar seu fardo a Cristo e pedir a Ele que o carregue por você, eu quero orar agora. Pai Santo,
Muito obrigado pela oportunidade de conhecermos mais da Tua Palavra hoje e por sabermos do desejo que o Senhor tem em que todos nós tenhamos saúde física, mental e espiritual. Obrigado pelos conselhos e incentivos da Tua Palavra. Que nós possamos dia a dia ao Teu lado, caminharmos em crescimento, em retidão. Fica conosco, Pai, ao longo desse dia. Oramos em nome de Jesus. Amém.